E Amanda, nós temos aqui uma excelente entrevistada, ela que é expert em cinema, ela que entende tudo, né, dessa área de documentários, de filmes. Débora, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, meninas, eu fico muito grata com esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Espero poder contribuir aí com a galera, dando notícias aí do mundo do cinema hoje. Gente, olha, eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês entenderem. Ela é apresentadora do canal Mais Filmes, que faz ali críticas de cinema, fala de filmes e dá dicas também, né, dos melhores filmes pra gente assistir, os melhores documentários, as melhores produções. Ela é formada em cinema pela Universidade Estadual de Goiás e dá cursos também para quem deseja aprender mais sobre cinema e dar os primeiros passos na crítica cinematográfica. Além disso, ela ainda tem aí um Instagram com, gente, pasmem, quase 14 mil seguidores. E tem também canal no YouTube, no TikTok e um blog. Por lá você conta de tudo, né? É isso mesmo, Manu. Falo um pouquinho de tudo, falo também sobre o cinema regional, que é muito importante a gente valorizar o cinema brasileiro, o cinema goiano, né? Mas falo também de produções de Hollywood. Essa semana mesmo também vou lá no meu grande parceiro Cinex, assistir um filme alemão, que o cinema alemão também vem crescendo aí bastante no circuito, tem grandes obras maravilhosas. Então eu tento falar um pouquinho de tudo, né, para poder agradar todo tipo de público. É isso aí, bacana, né, Amanda? Muito bacana. E a gente queria saber um pouquinho da sua formação, como que você se identificou nessa área, né? A gente sabe que você se formou pela UEG, não é? Aqui em frente, né? Exatamente. Aqui em frente. Veio visitar vizinhos aqui hoje. E como você se interessou, como você decidiu criar esse canal de comunicação que é tão importante, né, para o pessoal se informar, até buscar quais filmes, documentários, o que assistir, como validar se aquele conteúdo é realmente interessante. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, Débora. Vou tentar não tomar muito tempo, mas basicamente meu pai é muito cinéfilo nato, então assim, eu cresci numa casa com 2 cinéfilos, minha mãe também é, mas meu pai um pouco mais. Então, eles faziam cineclubes, que cineclubes são espaços pra gente discutir filme e não ficar só você assistiu o filme e acabou ali devagar as ideias e tudo mais. Então, eles faziam assistir o filme desde pequenininha e depois falar que eu tinha entendido. Então, eles já me treinavam para crítica e eu nem tinha percebido. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sou muito apaixonada também pelo mercado produtor, que a gente fala que é justamente de ser cineasta, né, de fazer os filmes, que é o que a gente mais aprende ali na UEG, principalmente quando era minha grade, que ainda se chamava somente audiovisual. Agora eles reformularam e se chama cinema e audiovisual. Mas não tinha matéria de crítica, que era justo que meu olho brilhava, como em casa eu sempre aprendi e tudo mais, analisar os filmes, a mensagem que eles passavam. Eu decidi começar o Mais Filme como blog, porque na época o blog era a plataforma que mais saía, YouTube eu não me sentia pronta, até meu marido que está ali nos bastidores que me incentivou a mergulhar no YouTube, porque eu tinha vontade, mas pensava que eu não levava jeito para estar na frente das câmeras, porque justamente no curso também a gente aprende a ficar nos bastidores, né? Mas eu sempre gostei. Eu sempre queria falar sobre os filmes. Eu sempre fui muito mais no mercado distribuidor, que a gente fala, de distribuir os filmes, e principalmente do exibidor, que é a crítica, que é pegar e fazer produção de lançamento. Sou apaixonada. Então, eu gosto dos três... Desculpa, eu gosto dos 3 mercados, mas o que me salta aos olhos é o mercado exibidor. Então, eu decidi fazer o blog para eu ir treinando por conta própria, porque faltou essa matéria. Hoje, ela é dada brilhantemente pela Georgia Sinara, que até em breve vou estar lá palestrando na UEG na matéria dela. Ela me convidou para falar um pouco da realidade regional de ser crítico aqui. Ainda não tem muitos, mas eu sinto que eu estou fazendo uma coisa importante, modéstia à parte, de abrir novas portas para críticos aqui em Goiás, que ainda são poucos, que pensam, como eu vou viver disso? Então, eu também criei o blog, esse projeto Mais Filme, para incentivar a cultura e mostrar que é possível, sim, a gente viver de cinema em Goiânia e em Goiás. Então, depois eu transformei ele em YouTube, Instagram. O Instagram está indo super bem, graças a Deus. E é isso, é incentivar a cultura, é dar dicas de filmes, é mostrar a importância disso. E agora, como você falou também, eu faço imersões, eu quero expandir esses produtos, mas ainda está em fase de teste. Mas uma vez por mês eu costumo fazer imersões para as pessoas aprimorarem seu olhar como crítico de cinema.
porque todo mundo tem um senso crítico, mas é bom a gente aprender as formas corretas e tudo mais. Então, eu acabei criando ele para treinar sozinha, só que aí eu fiz muitos cursos de formação, além do da UEG profissional, e recebi uma grande notícia semana passada que eu fiquei super feliz encerrando. Agora eu estou entrando como mestranda, e justamente em cinemas, crítica de cinema e teoria do cinema, aprimorando aí. Débora, uma outra curiosidade assim é a seguinte: qual que é a diferença, né, do olhar crítico mais correto que você trouxe aí e do que eu gosto e do que eu não gosto, né? Porque eu acho que algumas pessoas assim que não chegam a essa parte tão profissional, às vezes confundem, né, a crítica com o gostar e não gostar. E como que é feita essa diferenciação? Essa é a parte mais complicada, até para nós, críticos de muitos anos. A gente tem que falar, beleza, eu não gostei por causa das minhas vivências. Eu fui criada de tal maneira que isso não me agradou olhar, mas se eu não gostei, eu tenho que ter uma base teórica também, explicar por que aquilo no filme não funcionou, mas às vezes funcionou. Então eu tenho que afastar esse meu olhar e falar, eu não gostei, mas no filme funcionou por isso e por isso, por causa da direção que foi incrível, roteiro, direção pensada. Então eu não posso fazer achismo, só meu gosto pessoal, eu tenho que... E se eu quiser realmente detonar o filme, como a gente fala, dar aí a estrelinha 1, nenhuma estrelinha, você tem que ter argumento, você tem que estudar tudo sobre o cinema. Por isso que eu falo, crítico de cinema, eu quero deixar mais acessível para o público. Por isso que eu falo, você não precisa ser formado em cinema nem em jornalismo, mas você precisa saber de linguagem cinematográfica. Então, eu busco ensinar linguagem cinematográfica nas minhas imersões, indico livros para as pessoas lerem, porque você precisa entender o que é um roteiro, o que compõe a linguagem cinematográfica, o que é a montagem, que é a edição, porque se você não souber o básico, vai ficar achismo. Isso não é crítica, é só sua opinião, como qualquer um pode dar a sua opinião, né? Com certeza, né, Débora? É isso. E agora, para ilustrar um pouquinho de tudo isso que você está contando pra gente, a gente vai colocar um dos seus materiais, um dos seus vídeos do Instagram, para o pessoal de casa conhecer. Roda aí pra gente, Vitor. Barbie, é tudo isso mesmo? O hype é real? Sim, Greta Gerwig, com a sua direção, e a Margot Robbie, através da sua produtora voltada para produções que dão voz às mulheres, a Look Chef, conseguiram levar um filme independente para o mainstream, para o blockbuster, para o grande público, mantendo a sua essência. Barbie, o filme é cheio de camadas, cheio de nuances, com um humor muito ácido que faz muitas críticas ao patriarcado, à sociedade em que vivemos, a busca pela perfeição, padrão de beleza e a importância da sororidade. É um filme sobre autodescoberta, autoconhecimento, que vai te fazer rir, chorar, se emocionar e refletir. A Margot Robbie e o Ryan Gosling, que é o Ken principal, dão um show de atuação, mas todo o elenco tá ótimo. Isso também porque a Greta Gerwig dirige muito bem, então conseguiu extrair o melhor dos atores. Barbie, o filme, se tornou um verdadeiro fenômeno, indo muito além das fronteiras do cinema. Foi um marketing surreal, o mundo inteiro entrou no hype de Barbie. E ele quebrou o recorde de bilheteria aqui no Brasil, se tornando a maior pré-venda da Warner Bros. De todos os tempos. Realmente é um filme que já entrou para a história do cinema. E você, o que achou de Barbie, o filme? Me conta aqui nos comentários. Nossa, Débora, que legal, né? Mas junto com as críticas, junto com as observações que você faz, sejam elas positivas, negativas, de acordo com o filme, a gente sabe que nas redes sociais, principalmente, existem os haters, né? Como você consegue lidar com isso nas redes sociais, uma vez que você pode agradar um determinado público e pode desagradar outro público, assim como os filmes, assim como os materiais, né, as produções são feitas. Você está ali para avaliar, cada um com a sua opinião, mas existem os haters para encher a nossa paciência. Demais. Inclusive, nesse vídeo que vocês usaram como exemplo, apareceu muitos haters, pessoas que não gostaram. Barbie foi um filme polêmico, né? À toa que teve tanto hype, dividiu muitas opiniões, mas você tem que ser profissional. A pessoa tá ali, eu dei a cara a tapa de criar minhas redes sociais, até que com vocês deve acontecer, tem que deixar, né? A gente vive numa democracia, deixa a pessoa, mas se começa a faltar com respeito, eu aviso que vou dar o bloqueio, se começar, às vezes ofende outros seguidores, aí você tem que
colocar a pessoa no lugar, mas é importante deixar a pessoa manifestar a opinião dela, né? São opiniões também, né? A crítica dele, a sua crítica, isso tudo forma a opinião de outra pessoa. Isso. Porque eu sou um tipo de pessoa que sou viciada em ler comentários de publicações nas redes sociais. Não sei se vocês são. Mas, por exemplo, se eu assisti, assim como eu assisti esse vídeo que a Débora fez, né, da Barbie, eu fui lá nos comentários para poder ver o que o pessoal falava. E isso em todas as publicações, isso ajuda a formar a minha opinião. Mas, Débora, nós temos um outro assunto aqui, muito bacana pra gente falar, que são sobre os documentários. Isso porque está próximo do Dia Nacional do Documentário Brasileiro. E como é bom a gente valorizar a nossa cultura, não é mesmo? Demais, inclusive é hoje, né, comemorado o Dia Nacional do Documentário, que é uma data nacional porque foi criada pela Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, né, a ABD, e ela foi criada para homenagear um cineasta que se chama Oney São Paulo, mas ele não é de São Paulo, curiosamente, ele é baiano, e ele foi muito importante para o fomento do cinema nacional, principalmente nesse gênero que se chama documentários, né? Legal demais. Gente, vocês estão gostando do nosso assunto? Tem dúvidas sobre algum filme? A gente já falou aqui do filme da Barbie, mas estrearam vários filmes recentemente, né? Da Sereia, Pequena Sereia, isso mesmo? Do Homem-Aranha. Então, você aí de casa, quer saber alguma opinião? Ainda não assistiu? Quer ter aí uma boa crítica para ver se dá para assistir ou se não é a sua vibe? Quer saber quais são os futuros lançamentos? Manda pra gente no 6232017700. Nós estamos aqui para receber a sua mensagem e para passar para Débora, né? Para ela contar um pouquinho mais pra gente. E, Débora, eu tô com uma curiosidade que é a seguinte: quais são os festivais mais indicados para se ir, tanto no Brasil quanto em Goiás? Em Goiás a gente tem o FICA, né, do estado de Goiás, que é um festival nacional maravilhoso, e que também provavelmente tem outros, né, que eu não conheço tão bem, mas quais você indica para quem está querendo começar nesse mundo de entrar para as críticas de cinema, dos filmes, documentários? Quais são os indicados? Bom, tem muitos. Eu vou começar com 2 aqui da nossa região para valorizar, né? Além do FICA que você falou. Tem também a Goiânia Mostra Curtas, que vai ser agora em outubro, então é o carro-chefe aí de festivais goianos. Tem o Fest Cine, que voltou depois da pandemia com força total. Tem também as mostras das 2 universidades de cinema, né, que é a mostra de audiovisual da UEG, que vai acontecer no final do ano, e tem também a mostra do curso de cinema do IFG. Então, assim, aqui na nossa região tem vários outros, estão surgindo cada vez mais festivais, eu fico muito feliz com isso, mas para começar, eu acho que esses são boas portas de entrada. Nacionalmente tem em rede nacional, né, vai agora começar a semana que vem, não, essa semana, dia 12, vai começar o Festival de Gramado, que é o mais famoso festival de cinema do Brasil, depois seguido do Festival do Rio, tem o Festival de São Paulo também, que são outros que eu indico. E também tem o Festival de Pirinópolis, Curta Piri, que eu acabei de lembrar daqui. Então, os principais nacionais seriam esses. Internacional, tem o Festival de Cannes, né? E o Oscar, né? Querendo ou não, para você pegar, sentir o melhor do cinema indústria, cinema blockbuster, seria o Oscar. Nossa, legal demais, né? Dá pra gente, não só aqui no estado de Goiás, mas viajar também para conhecer mais de cinema, mais de cultura brasileira e internacional também, assim como você falou. Débora, olha só, vou convidar o pessoal de casa mais uma vez para participar com a gente no WhatsApp. Mande aí a sua pergunta, a sua sugestão de filme. Você assistiu algum filme, não gostou? Gostou demais? Manda aí pra gente, 6232017700. E olha, nós vamos girar a notícia agora, mas daqui a pouquinho você volta, tá bom? E agora a gente vai voltar com a Débora para tirar mais algumas dúvidas. Débora, o nosso WhatsApp recebeu várias mensagens. Opa, coisa boa. E algumas são dúvidas, eu vou tirando as dúvidas, você vai me respondendo aí.
A Ana perguntou aqui pra gente. Cite 3 documentários brasileiros que a gente não pode deixar de assistir nesse Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Quais são 3 assim? Deixa eu lembrar o nome dos que eu mais gosto, porque são 3 que eu gosto muito, só que eu não tô lembrando de cabeça o nome. Então eu vou te fazer outra pergunta enquanto você busca aí. Quais são as observações que a gente deve fazer quando a gente está vendo um documentário, para averiguar se esse documentário tem qualidade, se ele é algo que a gente pode indicar, se ele tem referência? Essa pergunta é da Maria. Já achei aqui os documentários. Você quer que eu falo qual primeiro? Pode ser a primeira. Quais são os documentários? Então, eu lembrei o nome deles. São maravilhosos. É o Edifício Master, de 2002, que eu gosto muito. Ilha das Flores. E também o Santiago, de 2007. 3, né? Para não me estender. Então, no documentário, ele é dividido em subgêneros. E tem um gênero, respondendo agora a segunda pergunta, tá? Que chama mockumentary, que vem do termo do inglês de falso documentário. Então, para começar, a gente tem que se ligar se a gente está assistindo uma ficção, que ela está disfarçada de documentário, ou se você está vendo um documentário de fato. A diferença da ficção para o documentário principal é que o documentário ele pega a realidade mesmo e escancara na sua cara para você poder estimular o seu senso de reflexão. Ele é muito para você gerar o debate mesmo, apontar o olhar para aquele assunto que está precisando muito ser falado. A ficção também tem essa função, só que ele tem mais, antes de tudo, a função do entretenimento. Então, o documentário é mais reflexivo apesar dos subgêneros dele, né? Nossa, que bacana. E olha, nós temos mais participações aqui, dessa vez da Celeste. Olha só. Débora, aqui é a Celeste. Gostaria de saber qual tipo de filme é mais difícil de fazer crítica. Boa essa pergunta, hein? Então, inclusive são os documentários. Um beijo, essa aí é minha madrinha. Beijo, madrinha Celeste, tá assistindo então. São os documentários, porque justamente você está confrontando a realidade. Então, é complicado você fazer crítica e analisar todos esses aspectos da linguagem que eu estou falando quando é uma coisa que é muito do real, né? E o documentário é muito subjetivo. Agora, entrando na ficção, o mais difícil, para mim, né? Aí cada um vai ter seu subgênero mais difícil, mas para mim é o terror, por eu não ser muito da vertente do terror. Mas aí depende de cada crítico, de cada pessoa dentro da ficção, né? Nossa, com certeza, Débora. E agora, eu gostaria de saber de você. Você já falou qual que é o mais difícil. Qual que você mais amou assistir? Qual que você fez, assim, pra você falar, não, essa é a crítica do ano de 2023. Claro, o ano ainda não acabou. Mas dos últimos filmes que já saiu, qual que foi o melhor pra você? Olha, apesar de polêmica, eu gostei muito de Barbie. É um filme que a nossa sociedade estava precisando conversar sobre o assunto que ele traz, né, patriarcado, feminismo, outros problemas da nossa sociedade. Gostei muito de Oppenheimer, do Nolan, porque cinematograficamente ele é lindo, ele é uma verdadeira aula. Fica aí mais uma dica também para quem quer começar. Oppenheimer é muito maravilhoso. Gostei de animação também do Mario, foi muito incrível. Gostei da Pequena Sereia, que vocês citaram, eu gostei dessa nova roupagem. Gostei... O seu top 1 é o da Barbie. Até o momento eu gostei muito de Barbie e depois Oppenheimer. São os filmes do ano, não é à toa que foi falado, e eu tô torcendo para eles no Oscar de 2024. E pra galera jovem, a galera que quer começar a entrar nesse mundo, né, de cinema, nesse mundo de críticas, a aprender e também a fazer as suas próprias críticas, a divulgar as suas próprias críticas. Qual que é a principal dica que você dá para essas pessoas pro pontapé inicial? Olha, você consumir outras críticas de outros críticos, né? Mas buscando o seu jeito, você vê qual que tem mais a ver com você. Você assistir muitos filmes de diferentes gêneros e principalmente daqueles que você não gosta. Igual eu falei, no meu caso é o terror. Aí que você tem que assistir no começo para aprimorar seu senso crítico. Participar de cineclubes, se possível. Aqui em Goiânia tem vários. E ler bastante.
procurar livros que falam sobre linguagem cinematográfica. Hoje em dia tem muitos e-books, eu mesmo tenho um que eu criei. Então, assim, quem quiser me seguir, já posso deixar as redes, porque lá eu dou muitas dicas. É youtube.com/maisfilme no singular. E no Instagram, que tem mais os e-books, vocês podem me chamar no direct, a gente conversa, manda a aula para vocês, o e-book, que é instagram.com/, né, o meu @ é Débora, com H no final, mais filme no singular também. Então, assim, e o blog é maisfilme.com.br, também tem lá muitas dicas, podemos trocar ideias, mas é o que eu estava conversando em off também com a Manu. Você tem vergonha de aparecer, quer exercitar o senso crítico? Faça como eu fiz no começo. Cria um blogzinho, tem tantas plataformas boas aí de blog, pega uma que para você é fácil fazer. Faz, não precisa dar cara a tapa igual eu apresento, é tímido, mas quer treinar, já começa com um blog ou no próprio Instagram só com a imagem do filme, o importante é exercitar. Nossa, com certeza. É fundamental essa sua dica, né? De começar de alguma forma, seja ali consumindo mais filmes, consumindo mais críticas. E uma boa dica que eu quero dar aqui pra vocês, quer consumir boas críticas? Basta ir lá no Instagram da Débora, sim. Débora Mais Filmes, Mais Filme. Isso. Por lá você vai achar muita coisa bacana. Débora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por dispor um pouquinho do seu tempo aqui para compartilhar, né, todo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Nossa, foi espetacular e eu aprendi muito aqui com as meninas vendo os bastidores também. E a gente com você, né, Débora? Eu vou sempre estar ali, já acompanhava, agora eu vou acompanhar um pouquinho mais de perto. Foi um prazer conhecê-la. E quando tiver lançamento, a gente te chama aqui, porque a gente quer ouvir as críticas, tá bom? Pode chamar sempre agora, eu tô aqui. Tá bom, muito obrigada, Débora. As portas do #TBC ficam abertas para você, tá bom? Obrigada.